Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of... Fala, meu amigo, graça e paz, seja multiplicado em Cristo Jesus, que Deus ele continue nos abençoando de uma forma extraordinária. Sabemos que a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. Sabemos que a palavra de Deus é caminho que nos dá acesso ao poderoso Deus, nos dá acesso a Cristo, nos dá acesso à liberdade, nos dá acesso à paz e à graça do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos que ter a palavra de Deus como essencial na nossa vida. Nenhum cristão, ele alcançará o verdadeiro Cristo ou ele não será realmente um discípulo se ele não observar, se ele não conter a palavra de Deus em seu coração. E é por isso que nós estamos aqui fazendo uma reflexão, uma meditação da palavra de Deus. E nós estamos no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e nós estamos no capítulo 20. Quando nós chegamos no capítulo 20, nós vamos ver, ou nós vamos falar de 4 coisas importantes desse capítulo. Nós sabemos bem que todo capítulo ele é constituído de várias coisas importantes, mas nós queremos destacar apenas 4 coisas importantes no capítulo 20 do livro de Gênesis. Nós, quando chegamos aqui no capítulo 20, nós vamos ver que Abraão chega no sul de Canaã, na terra dos filisteus, e vai morar em Gerar. E quando ele chega em Gerar, ele conhece Abimeleque, e ele, por medo de Abimeleque, ou por medo daqueles que ali estavam, ele e sua esposa Sara fala que são irmãos. Por isso, Abimeleque, ele toma a Sara por esposa, ou seja, ele leva a Sara para o palácio para Sara ser mais uma das esposas dele. E quando ele adormece, o próprio Deus aparece a Abimeleque e exorta para que ele não tocasse em Sara e viesse a devolver a Sara a Abraão, porque ambos eram casados. E Deus tinha um projeto, um plano na vida de Abraão, e por isso Abimeleque teria que devolver Sara a Abraão. E Abimeleque ainda, para sua defesa, fala: eu fiz tudo isso com o coração e com as mãos limpas. Por quê? Porque Deus, diante desse fato, ele sentencia a casa de Abimeleque. E Abimeleque fala: eu fiz isso com o coração e com as mãos limpas, porque tanto Abraão quanto também Sara falavam que ambos eram irmãos. E a Bíblia diz que Deus fala: é por isso que eu não deixei você tocar em Sara, porque eu entendo que você tem o coração limpo. E a Bíblia diz que Abimeleque, ele coloca aquilo notório e entrega ou devolve Sara a Abraão. E Abraão ora pela casa de Abimeleque e a liberdade, ou seja, a cura chega na casa de Abimeleque, porque as mulheres se tornaram estéreis por causa daquele fato que havia acontecido com Abimeleque, ou seja, por ele ter pego Sara para ser uma das suas esposas. Então Abraão, como profeta, ora e Deus traz a cura à casa de Abimeleque. O que nós aprendemos? Nós aprendemos várias coisas, mas eu queria destacar apenas 4 coisas. Nós vamos para o capítulo, ou seja, para o capítulo 20, no verso 2, que diz assim: e dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Nós vamos ver que Abraão dizia que Sara era sua irmã, e é por isso que Abimeleque pegou Sara para ser sua esposa. Nós compreendemos que a verdade sempre terá um preço, ou seja, aquele que é conhecedor, aquele que é praticante da verdade, ele pagará um preço. A omissão da mesma revela a fraqueza diante das situações da vida, ou seja, aquele que não anda na verdade, que não pratica a verdade em determinadas situações na sua vida, está demonstrando fraqueza. Aquele que omite, aquele que não anda na verdade, ele é um fraco. Abimeleque tomou Sara para si, sem saber que na verdade se tratava da esposa de Abraão. A coragem é essencial para aquele que anda no caminho da verdade. Ou seja, aquele que quer andar no caminho da verdade, ele tem que ter coragem. Abraão, ele temeu, ele não teve coragem, ele demonstrou uma fraqueza, mas todos nós que queremos andar no caminho da verdade, nós temos que ter coragem. No livro de Gálatas, capítulo 4, verso 16, diz assim: tornei inimigo de vocês por dizer a verdade. Ou seja, todo aquele que é praticante da verdade, ele encontrará muitos inimigos, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e o maligno, ele anda no caminho da mentira, do engodo. E nós aprendemos ainda que mesmo Sara sendo meia-irmã, Abraão não confiou no chamado de Deus. Através de Sara e o mesmo, Deus levantaria para ele um povo para adorá-lo.
E andar na verdade não é mais do que confiar nas promessas de Deus. Ou seja, aquele que anda na verdade é aquele que confia nas promessas de Deus. Muitas vezes em um percurso, uma trajetória, nós encontramos adversidade, dificuldade, barreira, e muitas das vezes nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração e paramos de crer e perceber que as promessas de Deus irá acontecer na nossa vida. E isso não é bom. Nós temos que realmente entregar a nossa vida ao Senhor, andar na verdade, e diante da situação que venha a aparecer na nossa vida, nós temos que confiar que aquele que nos chamou é aquele que dá o respaldo e aquele que faz as promessas acontecer. A segunda coisa está no versículo 5 do capítulo 20. Está escrito assim: não foi ele que me disse, ela é minha irmã, e ela também não disse, ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Ou seja, é a defesa usada por Abimeleque. Abraão falou que Sara era sua irmã, como também Sara fala que Abraão era seu irmão. Ele fala: eu fiz tudo com o coração limpo e também com as mãos limpas. A intenção era boa, ou seja, a intenção de Abimeleque era boa. Mesmo não sabendo que Sara era esposa de Abraão, a intenção de levar Sara para o palácio para se tornar uma esposa dele era boa. No entanto, a prática era errada. Sem ele saber, ele estava praticando algo errado. O desconhecimento da verdade sobre Abraão e Sara, que eram casados, trouxe o erro involuntário para Abimeleque. Ou seja, Abimeleque, ele não teve a intenção de fazer aquilo que era mal. Ele não teve a intenção de praticar o pecado, mas mesmo assim ele praticou. Por isso foi advertido por Deus. Em sua defesa disse que seu coração e mãos eram limpas. Conscientemente ele se achava limpo de coração porque não teve a intenção, e limpos também de mãos, ou seja, porque ele via a sua prática não como uma prática pecaminosa, mas como uma prática que não trazia nenhum ilícito para Deus. Mas não foi assim que Deus viu. No livro de Salmo, capítulo 73, 13, diz assim: certamente foi inútil manter puro coração e levar as mãos à inocência. O coração puro consegue demonstrar temor a Deus e respeito ao próximo, ou seja, aquele que tem um coração puro, ele teme a Deus. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa reconhecê-lo como aquele que tudo pode e aquele que tudo é. Ou seja, é o reconhecimento da criatura para o Criador, é o reconhecimento do servo para o Senhor, é reconhecimento daquele que nada é para aquele que tudo é. Ou seja, quando nós temos o nosso coração puro, nós reconhecemos aquilo que Deus representa na nossa vida. Abimeleque foi traído pelos olhos e cedeu os caprichos do desejo. É por isso que nós vamos ver que nossos olhos, eles têm que ser mais temente a Deus, porque atraído pela beleza de Sara, isso trouxe, ou seja, Abimeleque cedeu aos seus desejos e seus desejos carnais. Se tornou vulnerável, ou seja, aquele intento, aquela intenção, aquele gesto, aquela manifestação deixou Abimeleque vulnerável ao pecado, com negligência de seus atos e com a imprudência de coração. Ele foi negligente com seus atos e também foi imprudente quando tomou a decisão. É uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Não devemos ser negligente e também não devemos ser imprudente quando nós vamos tomar qualquer atitude, qualquer decisão em nossas vidas. E continuando aqui no quarto fato, nós vamos ver aqui no verso 6. No verso 6 está escrito assim: então Deus respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. O conhecimento de Deus é inigualável, ou seja, nada pode se igualar ao conhecimento de Deus. Nós entendemos que Deus é onisciente, ele tem ciência de tudo. Deus é onipotente, ele pode tudo. E Deus é onipresente, ele está presente em todo lugar. Isso traz o gabarito para que Deus ele tenha o conhecimento inigualável. Não julgador pela aparência, Deus nunca vai julgar pelaquilo que nós aparentemos, ou seja, pela nossa roupa, pelo nosso cabelo, pela nossa cor de pele. Deus sempre vai nos conhecer pelo nosso coração, mais experimentador da condição humana, ou seja, Deus é experimentador, ele experimenta, ele sabe como nós realmente somos na nossa condição humana. Sonda o nosso profundo, ou seja, sonda o mais profundo da nossa alma. Deus ele tem poder de sondar a nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma é entendida muitas vezes na Bíblia como os nossos sentimentos, mas muitas vezes também a alma é entendida como a nossa inteligência, ou seja, o nosso intelecto. Deus ele conhece aquilo que realmente
nós somos na sua profundidade. Faz de um deslize involuntário a uma experiência de misericórdia para o mesmo. Ou seja, aquele erro involuntário de Abimeleque, Deus demonstra ali a sua misericórdia. Ou seja, Abimeleque errou, mesmo que seja de uma forma involuntária, Deus demonstra a sua misericórdia porque Ele conhece o nosso coração. Deus livra o homem do próprio homem. Ou seja, nós vamos ver que Deus livrou ou nos livra dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias intenção. Tudo isso por causa da sua misericórdia. Tudo isso por causa do seu amor. Nós sabemos que nós, na nossa origem, nós sabemos que nós, na nossa essência, sempre vamos nos inclinar para aquilo que é pecado. Mas Deus nos livra de nós mesmos, dos nossos sentimentos e também das nossas inclinações. E o quarto e o último fato está no versículo 11. No versículo 11 está escrito assim: Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Ou seja, Abraão falou para si mesmo. Ele falou, nesse lugar só existe pessoas que não temem a Deus. E eles irão me matar por causa de Sara. Porque Sara era uma mulher bonita. E ao descobrir, assim no pensamento de Abraão, ele achava que ele seria morto por ser esposa de Sara. Existe um perigo quando diante de situações adversas, em uma percepção desastrosa, o indivíduo pensa que só ele é temente a Deus, reputando a outros o pecado e a indiferença. Ou seja, nós somos desastrosos quando nós pensamos que nós só somos temente a Deus, quando nós olhamos para as outras pessoas e fazemos julgamento dessa pessoa, ou fazemos julgamento dessas pessoas. Abraão olhou para aquele lugar e pensou que a impiedade painava naquele lugar, e que muitos daquele lugar iriam pegar a Sara para si e ia matar. Esse era o pensamento de Abraão. Nós nunca devemos julgar as pessoas por aquilo que elas aparentam ser, e nunca nós não podemos pensar que nós somos melhor do que as outras pessoas. Ou seja, nós não podemos de forma nenhuma ser indiferente. É por isso que é mais fácil, ou seja, mais aproveitoso quando nós conhecemos as pessoas melhor para poder ter uma opinião formada de cada uma. Deus julga os nossos frutos e as pessoas julgam as nossas raízes. Ou seja, Deus julga os nossos frutos. Nossos frutos são as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos atos. Mas muitas das pessoas julgam as nossas raízes, ou seja, aquilo que está abaixo da terra, embaixo da terra, aquilo que não é visto. Ou seja, as pessoas têm o prazer de julgar, mesmo que os seus julgamentos sejam julgamentos incertos, sejam julgamentos incorretos, e nós não devemos julgar ninguém. Preocupado consigo mesmo, o indivíduo faz denúncia do outro. Ou seja, nós muitas vezes preocupados com o nosso ego, preocupados com nós mesmos, procuramos julgar o outro, muitas vezes para apontar ou justificar algo de errado que está sobre as nossas vidas, sem mesmo comprovar a veracidade do fato. Ou seja, muitas vezes nós não observamos se o fato ocorrido é um fato verdadeiro ou não, mas nós saímos a falar daquela pessoa, a julgar aquela pessoa como se fosse um ato consumado. Nós devemos ter muito cuidado. Entretanto, Deus, que ninguém julga, pois é conhecedor de fato e desígnio do coração, sempre age com um olhar de misericórdia. Deus nunca vai nos julgar, porque Deus ele já conhece a nossa essência. A Bíblia diz que ele veio simplesmente para nos salvar, nos libertar, nos colocar em outro caminho. Então nós temos que aprender com Deus. Essa passagem é muito linda, essa passagem é muito interessante. O capítulo 20 é muito importante e nós queremos compartilhar com você esses 4 fatos da vida de Abraão na estada em Gerar, quando Sara foi levada para o palácio. Ou seja, quando ela foi levada para ser esposa de Abimeleque. E nesse instante, nós pedimos que Deus ele continue te abençoando de uma forma extraordinária e falando que é só vitória. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but